Tá bom, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas que eu separei para a gente poder falar sobre elas. São as ferramentas aqui do painel de construção e as ferramentas do painel de câmera. Não são recursos que você costuma usar com frequência, pelo menos você não usa com a mesma frequência que as ferramentas aqui do painel de desenho e do painel de edição, mas em algumas situações eles podem ser interessantes, então eu quero falar um pouquinho sobre eles aqui, tá bom? Bom, é bem rápido, são ferramentas bem simples, então não vou demorar muito explicando individualmente cada ferramenta, porque elas são bem intuitivas, na verdade. Vou fazer primeiro um objeto qualquer aqui, só para servir de, digamos, corpo de teste, tá? Para a gente poder usar. E aí, nós já tínhamos visto a ferramenta da fita métrica, já exploramos bastante sobre ela, então acho que não preciso entrar nesses detalhes, e eu já tinha mostrado antes para você essa ferramenta de transferidor para você consultar ângulos. Para concluir esse painelzinho, então, a gente tem que falar sobre essa ferramenta que é a ferramenta de dimensões, que é para você inserir cotas em 3D aqui mesmo no espaço do SketchUp. Ela é muito fácil de ser usada. Olha só, eu vou clicar nela, você vai usar como se estivesse inserindo a cota lá no CAD. Quem já fez isso no CAD, o processo é esse. Você pega aqui a ferramenta, clica aqui nessa extremidade dessa linha, por exemplo, clica em cima na outra extremidade e move para fora. Veja que eu posso levar nessa direção ou posso trazer para essa direção aqui, tanto faz, tá vendo? No eixo vermelho, é só mover um pouquinho o mouse, no eixo vermelho ou no eixo verde. E aí você insere a cota para essa dimensão vertical. Posso colocar para a dimensão horizontal também, ó. Eu vou clicar aqui, não sair da ferramenta, tá vendo? Ela continua habilitada. Eu vou clicar aqui, depois eu clico aqui na outra extremidade, puxo a cota para fora. Pronto, posso até colocar mais ou menos no mesmo alinhamento da outra. Você também pode inserir essas mesmas cotas só de passar o mouse em cima da linha. Veja que aqui eu cliquei num canto e depois no outro. Mas só de você passar o mouse em cima da linha, logicamente com a ferramenta habilitada, perceba que a aresta vai ficar azulzinha ali, ó. Eu vou clicar em cima da aresta, no meio dela, olha só. Cliquei, pronto, trouxe aqui a minha cota e eu consigo cotar do mesmo jeito, tá vendo? Ó, passo em cima da linha, não precisa ser nos cantinhos, ó. Consigo cotar também desse jeito. Então isso aqui, se você vai mandar o seu modelo para alguém e alguém vai precisar trabalhar em cima dele e precisar consultar as dimensões de maneira mais rápida, é a opção você já deixar essas dimensões para que a pessoa não perca tempo usando a ferramenta aqui da fita métrica, né? Bom, um pouquinho abaixo dele tem aqui a ferramenta de texto, que é como se fosse uma ferramenta para você inserir linha de chamada. Só você clicar, é bem tranquila também, tá? É só você clicar nela aqui, você vai clicar em qualquer lugar, por exemplo, eu vou clicar aqui, dei um primeiro clique para inserir, vou clicar um pouquinho afastado, e aí, inicialmente, veja que ele vai estar me dando as dimensões dessas arestas, dessa, já que eu cliquei nesse vértice. Mas eu posso digitar o que eu quiser. Por exemplo, sei lá, coloquei qualquer coisa. Vou dar Enter, vou clicar fora aqui e pronto, tenho esse texto. O interessante é se você clicar numa face, por exemplo, eu vou clicar nessa face aqui, ó. Cliquei, trouxe para fora, cliquei de novo, e aí você clica em qualquer lugar aqui fora, que olha só, ele vai inserir aquele texto, e esse valor que ele traz para a gente é justamente a área dessa face. Então aqui eu tenho, por exemplo, nessa face 4,03 metros quadrados, aqui em cima eu vou ter 4,77 metros quadrados. Veja que para inserir é só você clicar na face, clicar fora para fazer a quebra da guia e depois clicar fora também em qualquer lugar. Ele já insere aquele valor, tá vendo? Pronto. Tem também uma outra ferramenta aqui embaixo, que é a ferramenta de eixo. Essa aqui eu realmente quase nunca uso ela. Mas é para você deslocar esses eixos, o eixo verde, o centro aqui, o cruzamento dos eixos verde, azul e vermelho. Se você precisar fazer isso por qualquer motivo, é com essa ferramenta que você vai trabalhar. Como que ela funciona? Eu vou pegar um retângulo novamente. Eu costumo fazer com retângulo, né? Mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser uma linha, um ponto. Bom, fiz aqui esse retângulo, vou pegar a ferramenta de eixo e o que eu quero basicamente é o seguinte, é mover esse centro de eixo daqui para cá, para esse ponto. Então eu vou pegar a ferramenta de eixo e aí eu vou clicar no ponto onde eu quero que os eixos fiquem, que é essa pontinha aqui, tá vendo? Esse vértice. Eu vou clicar nele aqui, eu dou um primeiro clique então para definir a posição dele. Depois, veja que conforme eu vou movendo, ele vai me pedir para definir a direção do eixo vermelho, eu vou colocar o eixo vermelho nessa aresta. Depois, olha só, do eixo verde, eu vou colocar o eixo verde
nessa aresta aqui e ele já me dá o eixo azul, tá? Novamente aqui, eu vou até fazer no espaço vazio. Novamente, ferramenta de eixo, vou clicar aqui, por exemplo, mais ou menos onde ele estava antes, eu vou clicar. Esse primeiro clique que eu dei é só para definir a posição do centro do eixo. Agora eu defino o eixo vermelho, tá vendo? Depois defino o eixo verde, e aí ele já coloca para mim o eixo azul e eu consigo deslocar o centro dos eixos verde, vermelho e azul que a gente tem no SketchUp. Tem também essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de texto em 3D. Bom, são situações muito específicas que você vai usar. Eu consigo pensar assim, por exemplo, você está fazendo uma fachada de uma loja, de um mercado, alguma coisa nesse tipo, e você quer colocar aquele texto. Você não quer modelar o texto com as ferramentas aqui de edição, porque daria muito trabalho. Você quer inserir já o texto pronto, então você vai usar o texto 3D. Ele também é muito tranquilo, assim como as outras ferramentas que eu estou mostrando aqui para vocês. Basicamente, você vai clicar na ferramenta, já aparece uma caixinha aqui pedindo para você digitar um texto qualquer. Eu vou colocar exatamente isso, olha só, texto qualquer, tanto faz. Aí você coloca, por exemplo, loja e o nome da loja, mercado e o nome do mercado, uma boa coisa assim. Aqui você escolhe a fonte que você vai usar. Você pode vir aqui do lado e escolher se quer negrito, itálico e sublinhado. Dependendo da fonte que você usa, pode não ter essas opções, já vou adiantando isso para você. Por exemplo, eu estou no Times, mas se eu colocar, por exemplo, vamos ver, essa Technique aqui, essa Technique já não tem nenhuma opção que não seja o regular, tá vendo? Aqui embaixo é a altura do texto, é o tamanho do texto, tá? Então tá ali com 25 centímetros, mas eu posso vir aqui e colocar um valor maior ou menor. E aqui eu tenho a espessura do texto, que ele está com 3 centímetros. Eu vou colocar 0,05, vou colocar 5 centímetros. Pronto, é basicamente isso. Coloca o texto, define a fonte. Tem aqui também um alinhamento, que geralmente fica à esquerda mesmo, mas você pode colocar a central se você preferir. Enfim, o meu eu vou deixar à esquerda. Define aqui a opção, se tiver disponível para você de negrito, itálico ou sublinhado, coloca a altura, coloca a espessura e é só isso. Pode clicar aqui em colocar para a gente inserir o nosso texto. Ele vai pedir para você uma face, para você passar o mouse numa face, tá vendo? Ele já alinha o texto com a face. É até interessante para a gente não precisar fazer isso manualmente, né? Eu vou colocar, por exemplo, aqui nessa face desse retângulo, aí é só clicar, pronto, já tem um texto ali. Perceba uma coisa legal que ele já vem em grupo, então não vou precisar eu mesmo depois selecionar ele todo e fazer grupo, porque ele já vem num grupo separado do ambiente ao redor. E aí, ele virou um grupo normal, um objeto normal que você pode inclusive entrar, dar um duplo clique, pegar aqui, por exemplo, empurrar, puxar, eu quero só que esse R aqui seja mais alto. Eu pego empurrar, puxar, letra P e subo aqui apenas esse R, tá vendo? Eu posso ainda fazer essas edições normais que eu consigo fazer com as ferramentas aqui de edição. Bom, outra coisa que dá para você fazer, que fica interessante, logicamente pensando aí numa fachada de uma loja ou algo parecido, é que você pode vir na aba de materiais, aqui do lado na bandeja padrão, expandir a aba de materiais, vir aqui onde eu estou passando, olha só, veja que aqui eu tenho um seletor, eu tenho uma setinha para baixo, eu vou clicar nessa setinha aqui e eu vou escolher, por exemplo, cores. Aí eu venho aqui em cores, ele vai estender para mim essa paleta de cores, eu posso pegar a cor que eu quiser, eu quero um verde, por exemplo, eu vou pegar esse verde aqui, e eu vou, depois que eu clico na cor que eu quero, eu vou clicar no texto e eu consigo pintar, tá vendo? Esse texto aqui com a cor que eu quiser. Bom, daí tem outras ferramentazinhas aqui, que geralmente eu uso no próprio mouse, mas se você quiser usar clicando no ícone aqui é possível também. Sabe o orbitar que a gente faz com o scroll do mouse? Que você pressiona aí o próprio scroll do mouse, mantém ele pressionado e faz esse movimento de rotação? Então, se ao invés de usar o scroll do mouse, você quiser usar o botão esquerdo do mouse, você pode clicar aqui nessa ferramenta de orbitar. É só clicar nela, e aí agora com o botão esquerdo do mouse a gente consegue fazer esse movimento de orbitar. Eu particularmente prefiro usar só no mouse mesmo, isso me dá a liberdade de estar usando alguma outra ferramenta que eu queira simultaneamente enquanto eu faço esse movimento de orbitar. Bom, tem também, ainda seguindo essa linha, essa ferramenta aqui de panorâmica, que é a mesma coisa de você, deixa eu dar um espaço aqui,
que é a mesma coisa de você pressionar o scroll do mouse e pressionar o Shift. Lembra que a gente viu esse movimento lá nas primeiras aulas? Então, se você pressiona o scroll do mouse e pressiona o Shift, você acessa aqui, habilita esse recurso de movimentação de pan, que ele vai movendo todo o eixo pela tela. Ou você faz desse jeito, scroll do mouse e Shift, ou você pode fazer esse movimento só com o botão esquerdo do mouse, usando esse ícone aqui do pan. Então é só clicar nele, e agora com o botão esquerdo do mouse você faz o mesmo movimento. Logicamente, eu estou mais acostumado a usar só no mouse com o scroll e com o Shift. Se eu quero orbitar, eu uso só o scroll. Então eu estou mais acostumado a usar desse jeito, mas eu acredito que é questão de preferência também. Eu já vi pessoas que se acostumam também a pegar aqui as ferramentas, né, clicar nos ícones das ferramentas para fazer esses movimentos, então acho que é questão mais de prática e de escolha de preferência. Tem também essa ferramenta de zoom que ela faz o seguinte. Bom, primeiro, deixa eu só demonstrar como que é o zoom normal aqui do SketchUp. Você vai rolar o scroll para frente e para trás. Isso aqui você já sabe, né? Só que esse zoom que ele faz, ele é meio que recortado, tá vendo? Ele vai aos pouquinhos. Se você quiser fazer esse zoom mais suave, você pode clicar nessa ferramenta de zoom que tem aqui. Você clica nela e aí, novamente, com o botão esquerdo do mouse, você vai pressionar o botão esquerdo do mouse e vai mover o mouse para cima e para baixo. Aqui você consegue fazer um zoom um pouco mais suave, tá vendo? E ele não fica com aqueles movimentos cortados do mouse, do scroll do mouse, tá? Bom, tem também esse zoom aqui por janela. O zoom por janela, basicamente, você vai criar uma janela clicando com o botão esquerdo e segurando o botão. Então, olha só, clica, segura, arrasta e solta. Ele enquadra justamente aquela região que você criou a janela. De novo aqui, olha só. Então, ó, pega aqui a ferramenta, esse aqui é o zoom, esse aqui é o janela de zoom, tá? Então, ó, clica, segura, arrasta, ele cria uma janela e ele vai estar enquadrando exatamente isso aqui que você coloca dentro da janela. Tá vendo? Bom, tem também essa ferramenta de zoom, que é o zoom centralizado. Isso aqui é para quando você não estiver visualizando o seu projeto, ou ele estiver muito longe ou muito próximo, você vai enquadrar tudo o que você fez na tela através dessa ferramentazinha. Então é só clicar nela e pronto, ele enquadra tudo. Eu fiz o exemplo como se ele estivesse muito longe, mas se ele estiver muito perto também e você não está vendo o seu modelo inteiro, para você centralizar tudo de uma vez, ou melhor, para você enquadrar tudo que você fez de uma vez só, é só você usar essa ferramenta aqui de zoom centralizado, que ele enquadra tudo. Que é, para falar a verdade, a mesma coisa que você faz com o Shift Z. Se você faz aí no teclado, os dois juntos, ó, Shift mais a letra Z, ele faz também esse mesmo movimento de zoom centralizado. E tem essa outra ferramenta de zoom, que é o zoom anterior, que ele vai basicamente ficar retrocedendo nos enquadramentos que você já fez. Então, se eu clicar aqui em zoom anterior, ele vai simplesmente ficar retrocedendo nos enquadramentos ou nos movimentos de mouse de aproximar e afastar que eu já fiz antes. É basicamente isso. Para falar a verdade, não é uma ferramenta que eu costumo usar, ou eu quase nunca uso, tá? Bom, eu acho que tá bom por um vídeo. Veja que são ferramentas que você vai usar bem pontualmente, mas em algumas situações eu acho que elas podem ser bem úteis. Inclusive aqui falando, né, do texto 3D, porque imagina se você tivesse que realmente modelar um texto, né, com as ferramentas aqui de desenho e de edição, daria um trabalhão. Você pode simplesmente inserir o texto ali que você quiser. Bom, eu acho que basicamente é isso, pessoal. Se não ficou alguma coisa clara, por favor, coloca aí nos comentários. Se você achou esse conteúdo útil, então deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.